Pela primeira vez desde 1991, Brasil se declara mais pardo que branco. E você vai ver também. Super El Niño ameaça a inflação dos alimentos nos próximos meses. Ministério da Saúde incorpora a vacina da dengue no Sistema Único de Saúde. Conselho de Segurança da ONU deve votar hoje medidas urgentes para permitir corredor humanitário em Gaza. E ainda, China anuncia restrições aos jogos eletrônicos. A medida abala o setor de tecnologia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira? Pela primeira vez no Brasil, em pouco mais de 30 anos, a população parda superou a branca. Entre outras revelações, o censo de 2022 também mostrou o crescimento da proporção autodeclarada preta. Vamos olhar melhor para esses números. O número de pessoas autodeclaradas brancas caiu de 47,7% para 43,5% entre 2010 e 2022. De acordo com o levantamento do censo de 2022, o grupo de brancos deixou de ser majoritário. Já os pardos aumentaram a participação de 43,1% para 45,3%. No ano passado, 92 milhões de pessoas se reconheciam pardas e 88 milhões brancas. O número de pessoas pretas também saltou. Em 2022, eram 20 milhões e 700 mil pessoas. A população indígena também aumentou a participação no total de habitantes do país, alcançando 1 milhão e 700 mil. E além da população branca, a amarela também apresentou recuo, somando 850 mil pessoas. Quando o primeiro censo foi realizado em 1872, a população parda era levemente superior à branca. Ao longo das décadas, a população branca foi se tornando majoritária até alcançar o pico em 1940 e entrar em tendência decrescente. No mesmo ano, os pardos atingiram a menor participação. Desde então, seguiram trajetória de crescimento e a população preta somava menos de 20% dos habitantes. O Congresso Nacional avalia o projeto da Lei Orçamentária para 2024. A Comissão Mista de Orçamento já aprovou o projeto do orçamento do ano que vem. A proposta conta com a meta de déficit zero e mais verba para emendas e também para o fundo eleitoral. O orçamento aprovado não traz um valor para o salário mínimo. A proposta do governo contemplava R$ 1.421, mas, com base nas regras definidas em lei, tende a recuar para R$ 1.412, já que a inflação ficou abaixo do estimado anteriormente. Por decreto presidencial, o valor vai ser fixado até o fim do ano. O texto aprovado pela comissão mantém a meta fiscal próxima de zero, conforme propôs a equipe econômica do presidente Lula. Esse objetivo é considerado ousado pelo mercado financeiro, que projeta um rombo de 90 bilhões de reais em 2024. Para que a meta de equilibrar as contas em 2024 seja atingida, o governo busca 168 bilhões de reais em receitas extraordinárias. E uma das medidas vai ser subir o imposto sobre o óleo diesel e o gás de cozinha em janeiro. Mas o orçamento aponta que existe um intervalo de tolerância de cerca de 29 bilhões de reais em relação à meta para as contas públicas, de acordo com o fixado pelo arcabouço fiscal. Uma eventual mudança na meta para prever rombo nas contas em um ano eleitoral ajudaria o governo a minimizar bloqueios de gastos para cumprir o prometido. Em 2024, o fundo eleitoral vai contar com quase 5 bilhões de reais para as eleições municipais, valor igual ao das eleições de 2022. O governo tinha proposto uma dotação menor, de 940 milhões, mas o aumento foi de 4 bilhões de reais. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, vai contar com cerca de 55 bilhões de reais em 2024. O valor é 7 bilhões menor do que os 61 bilhões de reais propostos pelo governo. Já o Bolsa Família pode contar com quase 170 bilhões de reais em 2024, que paga benefício mensal de R$ 600 e adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. É o mesmo valor proposto pelo governo.
O texto aprovado pela Comissão Mista de Orçamento também prevê cerca de 49 bilhões de reais para as emendas parlamentares, com um aumento de quase 12 bilhões de reais propostos pelo governo federal. E o verão começou hoje e aviso que a estação mais quente do ano promete trazer novos recordes de temperatura e também registros de aumento no volume de chuvas em várias regiões do país. O El Niño deve reforçar as características da estação mais quente do ano. O verão chegou nos primeiros 27 minutos desta sexta-feira no Hemisfério Sul. Fortemente influenciado pelo El Niño, o verão em 2024 no Brasil deve provocar mais chuvas no sul do país e tempo seco na região norte, que vai atrasar a recuperação do nível de água dos rios. O calor mais intenso deve atingir o Pará. A chuva aumenta no decorrer da estação em toda a região, mas ficará abaixo da média histórica. O nível dos rios tende a aumentar gradualmente a partir de março. Além disso, o El Niño pode alterar a distribuição da chuva sobre o sudeste e o centro-oeste. No sudeste, janeiro e fevereiro serão marcados por pancadas de chuva frequentes em razão do calor e da alta umidade. As ondas de calor são possíveis principalmente no leste da região. As temperaturas devem ficar acima da média em todo o verão e há possibilidade de ondas de calor. No sudeste e no sul do Brasil, os dias estão mais longos, ou seja, são mais horas de sol para esquentar o ar e manter as temperaturas elevadas. No geral, a previsão para o verão no Brasil é de dias quentes, muitas vezes abafados e com pancadas de chuva frequentes à tarde e à noite, principalmente entre janeiro e fevereiro. A nova estação se estende até o dia 20 de março de 2024. E por falar em El Niño, os impactos das altas temperaturas e do maior volume de chuvas ameaçam a inflação dos alimentos nos próximos meses. Pois é, o preço de carnes, frangos e ovos devem subir. O El Niño, fenômeno natural responsável pelo aumento das temperaturas do Oceano Pacífico, surgiu mais forte. A permanência do cenário mais quente, com mais chuvas, põe a agricultura em estado de alerta e ameaça a inflação dos alimentos. O aquecimento do oceano é esperado em um nível 1,5 grau superior à previsão inicial de 0,5 grau. Com isso, o El Niño mais rigoroso tem potencial para comprometer parte da safra de 2024, a depender do volume de chuvas nos próximos dias deste ano, e o impacto pode ser sentido no preço dos alimentos. O Banco Central também demonstra preocupação com o possível impacto do fenômeno climático nos preços dos produtos. O Copom tratou dos impactos inflacionários do fenômeno climático do El Niño em um trecho da última ata. O cenário também foi listado no relatório trimestral de inflação como uma das preocupações com a oferta global de grãos como trigo, milho e também o arroz. O movimento tende a agravar a situação da inflação de alimentos, que voltou a subir nos últimos 2 meses, após uma sequência de 4 deflações apuradas entre junho e setembro. Em novembro, a alta de 0,63% do grupo de alimentação e bebidas guiou o avanço de 0,28% da inflação oficial do Brasil. E mudando de assunto, o Ministério da Saúde decidiu incorporar a vacina da dengue, a Qdenga, ao Sistema Único de Saúde. A vacinação deve começar já em fevereiro de 2024. Inicialmente, cerca de 3 milhões de pessoas vão ser imunizadas com a Qdenga contra a dengue. A ministra Anísia Trindade anunciou que a vacinação com o novo imunizante deve começar em fevereiro de 2024 no SUS. Segundo ela, o Brasil vai ser o primeiro país com sistema universal a dar acesso público ao imunizante. O registro da Qdenga no laboratório japonês Takeda Pharma foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março deste ano. O imunizante é o primeiro liberado no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue. De acordo com a Anvisa, a Qdenga é indicada para a faixa etária de 4 a 60 anos. É aplicada em um esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses entre as aplicações. A vacina é composta por 4 sorotipos diferentes do vírus causador da doença. Ela também pode ser aplicada em quem já teve doença. Até este ano, a única vacina contra a dengue disponível no Brasil era recomendada somente para quem já foi infectado com o vírus da dengue. E veja a seguir, o Conselho de Segurança da ONU deve votar hoje medidas urgentes para permitir corredores humanitários em Gaza.
E ainda, China anuncia restrições aos jogos eletrônicos. A medida abalou o setor de tecnologia. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h e 15 minutinhos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa sexta-feira para você. O aplicativo Celular Seguro foi lançado na última terça-feira e já tem criminoso utilizando a ferramenta para aplicar golpes. O gerente de tecnologia da informação, Ravi Dourado, fala agora para a gente sobre as formas de atuação dos criminosos e dá dicas de como se prevenir. Vamos ver. É muito comum que, após a ampla divulgação pela mídia de softwares, programas ou aplicativos do governo ou de instituições financeiras, por exemplo, alguns agentes maliciosos tentem se passar por essas instituições enviando mensagens para os usuários. A partir dessas mensagens, eles enviam links e você, ao clicar neles, baixa softwares maliciosos para o seu celular, para o seu computador e você tem ali os seus dados sendo roubados. É o caso do Celular Seguro, que após ser lançado, já haviam diversos golpes tentando ser aplicados. É importante lembrar que no caso do Celular Seguro, não existe a obrigatoriedade de você fazer o download dele para acessar qualquer programa do governo, por exemplo. Então, sempre que você for fazer o download de softwares como esse, você tem que ir às lojas de aplicativo oficiais do seu celular para fazer o download. Também é muito comum que pessoas se passem por instituições financeiras ou por lojas para te enviar dados sobre dívidas, sobre compras que você não realizou e você tem aquele ímpeto de clicar. É sempre importante que você desconfie desse tipo de link e, quando necessário, você ligue para a instituição financeira ou para a loja para você confirmar aquelas informações que você recebeu. Se tratando dos nossos dados pessoais, é sempre importante desconfiar e ter uma cautela porque a partir do momento que os seus dados são roubados, aqueles agentes maliciosos podem aplicar diversos golpes e te trazer prejuízos financeiros e para a sua imagem, por exemplo. O Conselho de Segurança da ONU tenta mais uma resolução para aumentar o envio de ajuda humanitária à faixa de Gaza. A nova votação acontece após as advertências de que a guerra entre Israel e Hamas arrasta a população palestina para um cenário de fome. A ONU alertou nesta sexta-feira sobre o risco iminente de fome na faixa de Gaza, alvo da ofensiva incessante de Israel, em resposta aos ataques do Hamas de 7 de outubro. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve votar nesta sexta uma resolução para aumentar o envio de ajuda, em meio à deterioração das condições de vida no território palestino. Um relatório da ONU alerta que toda a população do enclave vai enfrentar riscos elevados de insegurança alimentar nas próximas 6 semanas. A organização calcula que 1.900.000 habitantes de Gaza foram deslocados, de uma população total de 2.400.000. Muitas pessoas estão em refúgios superlotados, onde enfrentam dificuldades para obter alimentos, água, combustível e medicamentos. Também prosseguem os esforços diplomáticos para alcançar uma trégua no conflito. A versão mais recente do rascunho do texto, e que deve ser votado nesta sexta-feira, pede medidas urgentes para permitir imediatamente o acesso seguro e sem obstáculos da ajuda humanitária, também para criar as condições para um cessar duradouro das hostilidades, mas não pede o fim imediato dos combates. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reafirmou na quarta-feira que não acontecerá um cessar-fogo em Gaza até a eliminação do Hamas. Os presidentes da Rússia e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, estabeleceram recentemente suas prioridades para 2024 em entrevistas coletivas anuais. Com base nas declarações dos dois governantes, vamos conferir o que podemos esperar no próximo ano de uma guerra, gente, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022.
Zelensky atribuiu o fracasso da contraofensiva à falta de munições e de superioridade aérea. Já Putin destacou que suas tropas estão melhorando as posições em quase toda a linha de contato. O russo também aposta na erosão do respaldo ocidental à Ucrânia, um tema que provoca divisões na Europa e nos Estados Unidos. Mas Zelensky disse acreditar que a ajuda vai continuar sendo enviada e, em particular, que os Estados Unidos não trairão a Ucrânia. Porém, o ucraniano reconheceu que teme uma guinada em Washington se Donald Trump retornar à presidência após as eleições de novembro de 2024. Diante da evidente falta de soldados na frente de batalha, mais de 1.000 quilômetros, Zelensky mencionou um plano do Exército de convocar até 500.000 pessoas adicionais em 2024. Para amenizar a falta de munições, a intenção é produzir 1 milhão de drones no próximo ano. Putin reiterou que a paz será possível apenas quando Moscou alcançar seus objetivos, que, segundo ele, são a desnazificação da Ucrânia, sua desmilitarização e o status de neutralidade. Zelensky insistiu que o objetivo é recuperar o controle de todos os territórios ocupados pela Rússia no leste e sul do país, incluindo a Crimeia, anexada em 2014 por Moscou. Também descartou qualquer negociação com a Rússia. Em tom firme, Putin prometeu a vitória aos compatriotas, enquanto Zelensky pediu aos ucranianos que mantenham a resiliência e admitiu que não sabe se a guerra vai terminar em 2024. E a qualidade do ar piorou na China pela primeira vez desde 2013, quando o país lançou a sua campanha de guerra à poluição. É o que aponta um estudo publicado nesta sexta-feira. O estudo do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpos aponta que o ano de 2023 é o primeiro no qual a média de partículas finas PM2,5 aumenta de um ano para o outro na China. A instituição independente concluiu que 80% das capitais provinciais, incluindo Pequim, registraram níveis mais elevados de concentração dessas partículas em 2023 em relação ao ano anterior. A alta é explicada por um aumento geral das emissões de origem humana, que se soma a condições meteorológicas desfavoráveis. Em 2023, a China suspendeu as drásticas medidas impostas contra a Covid-19, que provocaram uma forte redução da atividade durante os 3 anos anteriores. Um consórcio internacional de cientistas climáticos publicou outro estudo que indicava um aumento de 4% das emissões de CO2 este ano devido aos combustíveis fósseis, à medida que o país se recupera da pandemia. O país asiático lançou em 2013 uma guerra à poluição, fechando dezenas de usinas a carvão e deslocando instalações industriais pesadas para combater a poluição atmosférica que cobria a maioria de suas grandes cidades, especialmente no inverno. Até agora, a campanha permitiu uma redução contínua da concentração de partículas PM2,5 no ar, mas ainda sem atingir as normas da Organização Mundial da Saúde. Segundo esta agência da ONU, uma exposição prolongada a níveis excessivos de concentração de partículas PM2,5 pode provocar doenças cardíacas, câncer de pulmão e infecções respiratórias. A China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, causadores da mudança climática. A agência reguladora chinesa anunciou nesta sexta-feira várias restrições aos jogos online. O objetivo é diminuir a dependência dos jovens no país. A notícia abalou o setor de tecnologia e várias empresas registraram quedas na bolsa com perdas milionárias. O projeto, publicado na internet pela agência reguladora chinesa, pretende limitar as compras de uma pessoa dentro de um jogo para melhorar o próprio desempenho e tem a meta de combater os comportamentos compulsivos. A China é o maior mercado mundial do setor e adotou as primeiras restrições aos jogos em 2021, quando estabeleceu limites ao tempo que menores de idade podem passar online. O plano anunciado nesta sexta-feira também elimina funções que buscam aumentar o tempo de uso de um aplicativo e as recompensas para quem se conecta diariamente.
O anúncio gerou nervosismo entre investidores e o índice Hang Seng, que mede as flutuações das maiores empresas cotadas na Bolsa de Hong Kong, chegou a registrar uma queda superior a 4% durante a sessão. O projeto também reitera a proibição de conteúdos que colocam em perigo o que foi chamado de unidade nacional e ameaça a segurança nacional. Essa edição fica por aqui de um lugar bastante peculiar. Estamos falando de Shinjuku, uma região da grande metrópole de Tóquio. Olha só que imagem! Você acompanha a imagem de uma das principais avenidas do local. Você pode perceber que por lá já está à noite. Isso acontece por quê? Porque lá no Japão eles estão 12 horas à nossa frente, essa diferença aí de fuso horário. Então, enquanto aqui 1h25, por lá 1h da madrugada e 25 minutos. Shinjuku é um dos grandes centros comerciais de Tóquio, sendo considerado até o mais importante da província. Apesar das maravilhas de Shinjuku, também é considerado por lá um dos pontos mais perigosos do Japão. Mas ainda assim, Tóquio é uma grande maravilha. Esse é um dos polos econômicos mais importantes do mundo. Você gostaria de visitar uma região como essa? Gostou? Ficou interessado? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, Caroline Povolério chega com mais informações a 1h50. Uma ótima tarde para você e até amanhã.